Não esquece de meter o like pra fortalecer o canal, hein? Valeu demais! Agora bora pro anime. Hayato Amagiri vive num mundo onde o poder é dominado por 6 academias gigantes. Ele morava com o pai e a meia-irmã, que era tudo pra ele e jurou proteger. 5 anos atrás, a irmã foi pra academia Seidokan e sumiu sem deixar rastro. Desde então, Hayato vive com essa culpa, treinando sem parar no dojo da família até ganhar bolsa pra mesma escola. No primeiro dia, ele vê um lenço cair de uma janela, pega no ar e salta até lá pra devolver. Quando olha pra dentro, leva o choque. Uma garota da sua idade se trocando. Ela entra em pânico, pede pra ele virar de costas e ele obedece. Hayato explica que só queria devolver o lenço, sem maldade nenhuma. Ela agradece, mas logo em seguida fala que precisa aplicar o castigo. Sem dó, ela lança fogo nele. Hayato pula da janela e cai, mas a garota vai atrás. A galera se reúne, e ela já o acusa de invasão. Hayato tenta pedir desculpa, mas ela não quer conversa e o desafia para duelo. Se apresenta como Julis Alexia von Riesfeld, das 5 da categoria. Ele tenta escapar dizendo que nem tá registrado direito ainda e que nem espada tem. Do nada, um aluno joga uma espada emprestada e diz para ele usar. Sem saída, Hayato aceita a luta. Julie solta lanças de fogo, mas ele esquiva de tudo com facilidade, surpreendendo geral. Ela fica irritada, cria uma bola de fogo gigante e lança contra ele. Hayato corta o ataque e avança, quando aparece uma lança de luz que quase acerta Julies. Ele a salva no reflexo, empurrando-a para fora do alcance. Na hora que ela ia reagir, outra garota interrompe. É Claudia Enfield, presidente do conselho estudantil, que anula o duelo alegando que Hayato ainda tem papelada pendente. Ela acolhe o garoto, explica que a Seidokan já foi top entre as 6 escolas, mas hoje é vista como fraca. Pede que ele participe dos torneios entre academias. Hayato diz que não tem interesse, e ela pergunta por que então ele foi parar ali. Ele revela que a irmã estudava na escola e desapareceu há 5 anos. Cláudia busca no sistema e só encontra arquivos corrompidos. Ela entende o peso e leva Hayato à sala de aula. Por ironia, ele acaba sentado ao lado da própria Julis. No intervalo, ela agradece por tê-la salvo da lança de luz e diz que deve uma, mas logo vai embora. Mais tarde, Hayato conhece Yabuki, seu colega de quarto, que fala sobre Julie ser princesa europeia e super talentosa. Eles descem para o refeitório e veem Julie cercada por 3 caras. O maior, Lester, provoca querendo duelar de novo, mas ela recusa, lembrando que já o derrotou 3 vezes. Lester insiste, agarra sua mão e o lenço dela cai. Chamas surgem em volta dela de tanta raiva. Hayato percebe o risco e corre para evitar que role luta ali mesmo no meio da cantina. Lester acaba desistindo e indo embora. Pouco depois, Julius também pega suas coisas e se afasta. Hayato tenta parar lá e, sem jeito, pergunta sobre o dormitório masculino. Ela sorri para Hayato, aponta a direção e sai, mas ele lembra que ainda lhe deve uma. Julius fica meio desconfiada das intenções dele, mas ele pede que amanhã ela lhe mostre a escola e ela aceita. No outro dia, Hayato entra com Yabuki na sala e cumprimenta Julius, que responde deixando todos de boca aberta. Ele se senta ao lado dela e repara numa garota sonolenta de cabelo azul. Ao olhar melhor, percebe que é sua amiga de infância, Saya. Eles se cumprimentam e batem papo lembrando os velhos tempos depois das aulas, até Julius aparecer de canto de olho, claramente com ciúmes. Julius insiste que é hora de mostrar a escola, como prometeu. Hayato se prepara para ir, mas Saya o segura e diz que não precisa, deixando Julius na defensiva, alegando que tem uma dívida e vai cumprir, custe o que custar. Antes que as duas discutam mais, Cláudia surge e fala que se não decidirem, ela mesma levaria Hayato. Isso faz Julius e Saya se unirem para acompanhá-lo juntas. As duas o levam por vários lugares, desde clubes até a cafeteria, mas Hayato se afasta rapidinho para pegar uma bebida. Nesse meio tempo, Julius e Saya são atacadas novamente por flechas de luz. Saya puxa sua arma pesada e explode os inimigos escondidos perto da fonte, sem dó. Hayato volta correndo ao ouvir o barulho e só encontra a fonte em ruínas. Ele pergunta se estão bem e elas confirmam. Depois, ele vai até Cláudia e conta sobre o ataque a Julius. Cláudia revela que o conselho vem investigando, mas sem progresso. Eles descem de elevador até o porão, onde Hayato decide testar sua afinidade com as armas. De início, ele recusa, mas Cláudia insiste e ele aceita. Ao abrir a sala, ele encontra Lester, que também veio ver as espadas. Hayato tenta se sincronizar com uma, precisando de 32% para ser considerado viável. No teste, mal alcança 30% e isso o irrita. Ele força a conexão, e a espada se enfurece, tentando atacá-lo. Hayato desvia, mas quando ela investe de novo, ele segura firme o cabo e a domina. Para surpresa de todos, a ressonância atinge mais de 90%. Cláudia se aproxima impressionada e pede para encontrá-lo à noite em seu quarto.
À noite, Ayato vai até a mansão de Cláudia, entra pela janela e a vê depois do banho. Ela o recebe no quarto e mostra fichas de 5 alunos que participariam da competição, mas que foram misteriosamente feridos. Ayato percebe que o mesmo grupo que ataca Julis está por trás disso. Cláudia confirma e pede que Ayato fique próximo de Julis para protegê-la. No dia seguinte, ele sai com Julis disfarçada pela cidade. Eles se divertem até ela sugerir fast food, coisa proibida para uma princesa. Eles aproveitam o almoço, mas Lester aparece e desafia Julis de novo. Ela recusa, dizendo que ele precisa treinar mais ou só vai passar vergonha. Isso o deixa furioso, mas Ayato intervém pedindo que pare. Lester pergunta se Ayato quer lutar no lugar dela e saca seu machado. Ayato se esquiva fácil e avisa que ele não teria chance. Os colegas acalmam Lester, lembrando que ele só deveria lutar em duelos justos. Mais tarde, Ayato e Julis finalmente conseguem almoçar em paz e voltam aos dormitórios. No fim do dia, eles escutam uma confusão no estacionamento e vão verificar. Ao chegarem, encontram homens de várias academias brigando entre si. Ayato estranha, mas Julis percebe que é só encenação. Logo, flechas de luz voam em direção a eles. Julis manda Ayato se afastar e enfrenta todos sozinha, derrotando os atacantes com facilidade. Ela captura um dos homens e exige respostas. O sujeito revela que recebia ordens de uma figura encapuzada e aponta para a floresta. Julis sai correndo em disparada atrás do inimigo, enquanto Ayato tenta impedi-la, mas ela não o escuta e segue sozinha. Ayato sente que tem algo errado, que é cilada, e Julis vai ser atacada. Acerta em cheio, 3 encapuzados aparecem e partem para cima dela. Ele corre para ajudar, mas é alvejado por flechas. Consegue desviar, só que as roupas rasgam no processo. Julis corre até ele, checa se está bem e os inimigos já sumiram. Ela leva Ayato até sua casa e pede para tirar a jaqueta para costurar. Ele obedece e ela começa a remendar. Enquanto isso, Ayato anda pelo quarto e vê fotos da infância dela, mas Julis logo tira dali. Ele pergunta se eram amigas dela e ela diz que sim. Explica que quando era criança fugia do castelo escondida. Um dia, 3 homens a encurralaram num beco e ela chorou de medo, mas garotas do orfanato apareceram para defendê-la e viraram suas amigas. Julis conta que sua mãe queria investir em orfanatos, mas não conseguiu por causa da política. Ela entrou na escola para conseguir dinheiro para o orfanato da sua terra. Termina de costurar e Ayato volta para o dormitório. No dia seguinte, vê Julis lendo uma carta. Ele pergunta, mas Julis disfarça dizendo que não era nada, embora estivesse clara a aflição. Mais tarde, ela diz que precisa sair e vai sozinha sem explicar nada. Preocupado, Ayato procura Cláudia, que revela que a carta era dos agressores e que Julis foi sozinha para proteger Ló. Ayato decide ir atrás dela imediatamente. Julis chega a um prédio abandonado e entra, procurando os inimigos até perder a paciência e chamar o responsável pelo nome. Quem aparece é Norman, capanga que vivia com Lester. Ele se impressiona dela ter descoberto, mas ela responde que a aura covarde dele entrega. Ele assume que foi quem atacou e feriu outros alunos. Nesse instante, Lester chega e escuta tudo, furioso. Acusa Norman de covarde e o ataca com seu machado, mas uma figura encapuzada defende o golpe. Logo surgem mais 2 encapuzados, mas quando revelam os rostos, são bonecos mecânicos controlados por Norman. Lester parte para cima, joga os bonecos longe, mas eles se levantam e contra-atacam. Lester leva alguns ferimentos, Julis tenta ajudar, mas um grupo de bonecos a trava. Mesmo assim, ele diz que 3 bonecos não vão detê-lo. Norman ri e solta mais de 100 bonecos, cercando os 2. Lester é ferido e Julis ataca com chamas, detonando vários e surpreendendo Norman, mas ele sabe que ela não aguenta tantos. As bonecas avançam, Julis ergue muralhas de fogo, mas acaba atingida por um tiro na coxa. É imobilizada contra a parede e Norman ordena um ataque final. Nesse instante, Ayato aparece destruindo tudo e pega Julis nos braços. Norman ordena os bonecos contra ele. Julis grita que Ayato é louco de se arriscar assim, mas ele diz que agora tem um propósito: protegê-la e ajudá-la a realizar seu sonho. Isso deixa Julis sem reação. Os bonecos atacam em massa, mas Ayato esquiva, corta um por um e destrói quase todos. Norman convoca ainda mais, como um exército. Ayato, sem suar, elimina cada um carregando Julis. Norman então invoca um trunfo, um golem mecânico gigante. O monstro avança, mas Ayato desvia, concentra energia e o corta em pedaços até destruí-lo por completo. Norman, desesperado, tenta fugir voando com um boneco. Julis reage, dá asas de fogo a Ayato, que decola atrás dele. Norman corre, mas Ayato o alcança no ar e corta o boneco em pedaços. Norman despenca, mas Ayato avisa que não morrerá. Cláudia já está lá embaixo esperando para capturá-lo. Ayato e Julis ficam vendo o pôr do sol, até que do nada ele sente a energia sumir e apaga.
Jules o coloca no colo e deixa ele descansar ali. Quando acorda, fica sem graça, mas ela manda ele deitar de novo no colo dela. Ela pergunta o que foi aquilo e ele explica que é uma restrição feita pela irmã, uma magia que impede ele de usar todo o poder. Jules entende, e ele pergunta se ela o aceitaria como parceiro no torneio em dupla. Hayato a convida, e Jules aceita emocionada. Os dois prometem treinar todos os dias durante o festival e terminar qualquer luta em até 3 minutos. Só que com 5 minutos, Hayato já tá caindo de cansaço. Um dia, atrasado pro treino, ele corre até o campo e tromba numa garota de cabelo azul. Ambos caem, ele pede desculpas e a ajuda. Ela fica confusa, mas agradece. Hayato segue correndo e encontra Jules irritada pelo atraso. Eles começam o sparring, Jules solta projéteis de fogo, mas Hayato bloqueia e depois corre desviando até chegar perto. Como é mais forte no corpo a corpo, Jules prepara uma armadilha de fogo. Um círculo flamejante prende Hayato, mas ele atravessa usando sua habilidade especial e faz Jules recuar. Ela fica triste por não conseguir vencê-lo. Ele diz que vão passar fácil por todos, mas ela alerta que há mais de 20 pessoas mais fortes. Nesse momento, Saya e Lester entram. Saya reclama que Jules monopoliza Hayato, e Lester aparece para agradecer por ter salvado sua vida. Hayato responde que ele também o salvaria se fosse o contrário. Logo depois, Cláudia surge trazendo 2 novas garotas, Ernesta e Camila. Ernesta é animada, enquanto Camila é fria e crítica. Cláudia explica que ambas as escolas estão fazendo um acordo para criar armas mais fortes. Ernesta brinca dizendo que criou os robôs derrotados por Hayato e ficou surpresa com ele. Isso irrita Saya e Jules, que armam contra ela. Camila observa a arma de Saya e fala que é antiga e cheia de falhas. Saya rebate dizendo que foi feita pelo pai e não aceita ouvir críticas sobre ele. Camila se recusa a voltar atrás. O clima esquenta, mas Cláudia interrompe dizendo que podem brigar depois, pois agora são convidadas. Do nada, Ernesta olha para Hayato e diz que quer ser parceira dele. Jules explode e diz que já reivindicou o posto. Mais tarde, andando com Yabuki, Hayato vê a garota azul diante sendo agredida por um homem mais velho. Ele segura o braço do cara antes do próximo tapa. O homem empurra Hayato e manda ele não se meter, revelando ser tio de Kirin. Hayato não aceita e pergunta por que machucaria a sobrinha. O homem propõe um duelo. Se Hayato vencer, ele não bate mais nela. Mas ele troca as regras e coloca a própria Kirin para lutar contra Hayato. Hayato não quer lutar, mas Kirin pede desculpas, sem escolha. O duelo começa e ela mostra ser incrivelmente habilidosa. Ele não consegue tocar lá. Eles trocam golpes em igualdade, até que Hayato vê que precisa terminar logo. O tempo passa, e com 5 minutos, Kirin aumenta o ritmo, rasga a roupa dele 2 vezes e segue firme até o tempo acabar. Resultado: Kirin vence. Ela se desculpa, agradece e corre atrás do tio. Jules chega e pergunta a Hayato se ele tinha noção de com quem estava lutando, já que Kirin é a mais forte da escola. Hayato desmaia de cansaço e Jules o leva para o quarto, colocando ele no sofá para descansar. Mais tarde, quando volta, Hayato pergunta se ela tá brava. Jules responde na lata que sim. Ele acha que é por causa do duelo, mas ela diz que não, que faria igual. O que irrita mesmo é ele ter perdido, porque ela queria que Hayato fosse o vencedor. Jules revela que agora existem 3 pessoas na academia que ela não consegue vencer. Hayato, Cláudia, a número 2 e Kirin, a primeira colocada. Hayato fica chocado em saber que Cláudia é tão forte. Jules explica que ela enxerga o futuro em até 10 segundos, prevendo qualquer ataque. Voltando pro dormitório, Yabuki avisa que Kirin quer falar com ele. Ele a leva até seu quarto e oferece uma bebida. Ela agradece por ele tê-la protegido do tio. Hayato responde que ela nunca precisou disso, já que não conhecia sua força. Antes de continuar, ele abre a porta e vê um grupo bisbilhotando. Então pega Kirin e saem para caminhar. Durante a conversa, ela fica nervosa, mas Hayato a tranquiliza falando sobre esgrima, já que ela curte o assunto. Ele cita o estilo da família dela, deixando Kirin impressionada, pois é algo raro. Ela reconhece também o estilo da família de Hayato, antigo e tradicional. Kirin fala com paixão sobre o que ama na espada e Hayato dá risada vendo a empolgação dela. Mais tarde, ele pergunta por que ela luta, e ela responde que é para salvar o pai, mas não entra em detalhes. Hayato entende e não insiste. Depois ele convida Kirin para o treino, mas ela diz que não gosta de grupos. Ele sugere os treinos matinais, e ela topa. Ao se despedir, Sai aparece do nada, agarrando Hayato por trás e exigindo respostas. Ela pergunta quem era a garota. Ele diz que é Kirin, e ela solta. Hayato questiona o que ela faz ali, e Saya fala que quer saber se ele vai se juntar ao time dela. Ele pede desculpas e explica que já montou dupla com Jules, então não pode. Saya aceita e vai embora. No dia seguinte, Hayato treina com Kirin e depois com Jules.
Em uma corrida, eles notam a névoa estranha em volta e a sensação de serem vigiados. Kirin comenta que parece algo não humano, então monstros meio cachorro, meio lagarto saem dos arbustos. Um deles avança e Hayato se defende cortando um membro, mas a criatura se regenera e atira uma bola de fogo. Ele desvia, mas outros dois atacam. Hayato espeta ambos, mas eles derretem e se recompõem. Kirin tenta contra-atacar. Quando a fera pula, Hayato a corta em pedaços e encontra o núcleo. Ele divide o corpo em dois, destruindo o monstro e assustando os outros, que fogem. Só que logo eles voltam e lançam várias bolas de fogo, destruindo o chão que cede. Kirin segura Hayato pela mão, mas é puxada junto na queda. Eles caem no esgoto, e Kirin se agarra em Hayato porque não sabe nadar. Ele promete que vai protegê-la, mas logo surge um monstro enorme. Ele ataca sem parar, e Hayato só desvia. Kirin se culpa por atrapalhar e pede para deixar, mas ele recusa. Então ela corta um pilar para criar apoio. A fera reaparece e Hayato a decapita, mas ela se regenera. Com mais força, ele parte o monstro ao meio e destrói o núcleo. Resgatados depois, seguem caminhos separados. Todô aparece e pergunta onde Kirin estava. Ela conta tudo, mas ele manda ela se afastar de Hayato. Kirin nega. Surpreso, Todô dá um tapa nela. Kirin encara firme e quando ele tenta socar, ela bloqueia e diz que agora vai seguir por conta própria. Então desafia Hayato para um duelo oficial. Ele aceita e logo a arena enche para ver a luta lendária. A luta começa e ambos puxam suas espadas. Kirin avança com uma sequência de golpes, mas Hayato desvia e bloqueia tudo, deixando ela surpresa. Ela insiste de novo, mas dessa vez sua espada se parte. Sem enrolar, Hayato puxa uma lança das costas, ataca e depois troca para duas adagas para continuar a treta. Ele a pressiona sem parar, irritando Kirin, que se defende bem e até consegue desarmá-lo, achando que venceu. Mas Hayato ativa uma técnica e a derruba, encerrando o duelo. Depois, já animados, eles vão ao vestiário e Kirin pede a Jules para treinar junto com eles, o que ela aceita. Logo Lester surge batendo na porta, furioso com Kirin por perder. Ele tenta bater nela, mas Hayato segura e empurra. Cláudia chega, ameaça ele e o manda embora. No outro dia, Jules e Hayato ignoram Kirin, enquanto Saya tenta treinar em dupla com ela. Só que as duas não têm sincronia nenhuma. Erram muito e acabam lutando como se fossem rivais, não parceiras. O treino termina com uma pontuação bem abaixo da de Hayato e Jules. Ele sugere que mais treino ajudaria, mas Saya aparece com outro plano. Nada de treino amanhã, vão socializar. Hayato não entende nada, mas aceita. No dia seguinte, Saya e Kirin saem juntas, mas como nenhuma das duas é sociável, a interação é meio travada. Mesmo assim, Saya leva Kirin em alguns lugares que gosta e as duas acabam se entrosando. O dia rende e a comunicação delas melhora bastante. Na volta ao campo, Saya e Kirin treinam de novo, mas dessa vez Hayato percebe algo diferente. Elas estão totalmente conectadas. Enquanto Saya cobre os inimigos de longe, Kirin segura-os de perto. Juntas destroem os robôs em segundos, mostrando tanta sincronia que até superam Hayato e Jules. Eles ficam chocados, se perguntando o que causou essa evolução. Chega o dia do festival e Hayato e Jules participam da abertura. Ele fica boquiaberto com a grandiosidade do evento, comentaristas, telões e uma plateia gigante. Depois encontram Saya e Kirin, que foram torcer e ainda levaram marmita feita em dupla. Os quatro comem juntos antes das partidas. Os comentaristas explicam as regras. Vence quem quebrar o distintivo, desistir ou nocautear o rival. A primeira luta de Hayato e Jules é contra competidores da categoria 41. Eles não querem mostrar suas técnicas secretas tão cedo, então Jules combina que Hayato deve lutar sozinho. Ele aceita, o sinal toca e Hayato parte para cima, saca a espada e destrói os distintivos dos dois inimigos em segundos. A galera vai à loucura com a luta relâmpago. Hayato volta até Jules, recebe os parabéns e já são puxados para a entrevista com a mídia. Depois assistem à próxima luta, os robôs de Ernesta e Camila contra alunos veteranos. Antes da batalha, o robô maior solta uma provocação, dizendo que vai deixar os oponentes atacarem de graça por 1 minuto.